E hoje, aqui no nosso Falando de Gente, nós falaremos sobre relações humanas e segurança. É um assunto que vários ouvintes, né, Pina, vêm comentando com a gente, vêm pedindo para que a gente paute isso, para que a gente possa fazermos algumas reflexões aqui sobre o que vem a ser a segurança pessoal e coletiva no atual momento. E vocês lembram que várias vezes durante esse ano, né, nós já tivemos a oportunidade de pautarmos aqui esse assunto. Só que hoje a gente vai estar bem mais focado num tema que vem chamando crescentemente a atenção da sociedade como um todo, dos bairros, das cidades, da periferia, dos grandes centros e tudo mais. E para isso, nós estamos recebendo aqui hoje no Falando de Gente uma pessoa que é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Ele também faz parte da Comissão de Transportes e Comunicações. É membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que presidiu por 2 anos. Criador e coordenador da Frente Parlamentar de Segurança. Criador e coordenador da Frente Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura. E a gente vai falar muito mais da trajetória dele e tudo mais. Em especial ao projeto de lei, que agora tornou-se lei, 904 de 2017, que é sobre vizinhança solidária. Eu estou falando de quem, Pina? Do Coronel Álvaro Camilo. Coronel, obrigado por atender nosso convite. Bem-vindos a Baruch FM, em especial ao nosso programa Falando de Gente. Eu que agradeço, Marcos, agradeço a você, agradeço a Pina, posso chamá-la assim? Sim. Agradeço a você que está nos acompanhando aí, ouvindo a rádio, participando desse momento aqui importante, onde falando de gente vai falar de coisa, né? Vai falar de coisa boa aqui, de coisa que as pessoas podem participar, de participação, né? De falar de cidadania, isso é muito importante. E falar desse programa aí que surgiu na comunidade e se tornou aí uma grande solução na área de segurança pública. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. Coronel, como a gente costuma fazer com os nossos convidados, uma pergunta bem simples e tranquila para responder. Quem é o Coronel Camilo? Pessoa, e o Coronel Camilo político, gestor público, professor. Quem é essa pessoa, Camilo? Olha, Camilo é uma pessoa que quer fazer mais e melhor pelos outros, quer o bem das pessoas. A ideia é essa, foi isso que me levou aí a seguir os passos do meu pai, do meu avô, militares, né? Tínhamos em São Paulo 2 grandes polícias aí na década de 50, 70, a Força Pública e a Guarda Civil. Meu pai era da Força Pública, meu avô também. Meu avô, cabo da Força Pública, lutou na Revolução de 32, está lá, os restos mortais inclusive estão no mausoléu, segunda-feira estarei lá, né, na comemoração de 9 de julho, foi um grande feito isso para a população de São Paulo. Meu pai foi sargento da Polícia Militar, ele me ensinou muito, ele era muito envolvido na cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde eu nasci, com a comunidade, com a igreja, tanto é que com o seu falecimento ele morreu em 91, foi uma grande movimentação na cidade na época, deram nome de rua para ele, né? Ou seja, meu pai era muito bem visto e ele sempre nós somos 4 irmãos, 2 militares, 2 civis, uma menina que é a caçula, e ele sempre mostrou que eu poderia ser feliz ajudando os outros. Isso me motivou a entrar na Polícia Militar também, e o policial que trabalhando corretamente, né, ele ajuda muita gente durante o seu turno de serviço. Então foi uma satisfação muito grande, eu me realizei muito na Polícia de São Paulo, trabalhei na área de inteligência, trabalhei no policiamento, trabalhei no Corpo de Bombeiros, trabalhei na área de planejamento, isso foi muito bom, né? E a gente chegou um momento que tinha que sair da polícia, né? Eu cresci dentro da instituição, cheguei ao posto de coronel, que é o posto maior da instituição, poucos chegam lá, hoje nós temos 60 coronéis, né, para 94 mil homens, tem 64 coronéis hoje. Na ativa, né? Eu cheguei ao posto de coronel e aí fui convidado a ser comandante-geral da polícia. Então eu comandei a polícia por 3 anos. Fui convidado pelo governador Serra, depois permaneci a convite do governador Goldman, que ficou um pouquinho com a eleição, né, para presidente, e depois fui convidado também pelo governador Alckmin e fiquei até abril de 2012, quando eu obrigatoriamente tenho que passar para a reserva.
Existe uma lei na Polícia Militar que com 5 anos no último posto tem que passar para inatividade, ou seja, é compulsoriamente eu ir embora. E nessa época eu recebi um convite, né, para entrar na política. Então quem é o Camilo? É alguém que quer ajudar as pessoas, que está lá para isso. Eu acho que eu fui muito feliz na vida, tenho uma família maravilhosa, tenho 3 filhos, todos encaminhados, né, já 2 casados, tenho um neto de 8 anos. E a ideia nossa é poder pegar um pouquinho dessa experiência que a vida, né, que me deu, para passar para as pessoas e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Bom, agora falando sobre o projeto de lei, como que você se envolveu nesse projeto? Bom, como que foi tudo isso? Eu estudei muito crime no começo dos anos 2000, né? Fui para a secretaria em 2003, estudei muito crime, estudei o fenômeno do crime. E a gente aprendeu lá que a maior parte dos crimes são crimes de oportunidade. Tem uma pesquisa de Clark Felson, de 98, que fala exatamente isso. No mundo, ele estudou o crime no mundo, a maioria dos crimes são crimes de oportunidade. 60% a 70% dos crimes. São crimes que, se não houvesse oportunidade, ou do infrator, ou da vítima, ou do ambiente, ele não aconteceria. Então a gente tem que trabalhar nessas 3 questões, né? E a partir disso, estudei as teorias do crime, Janelas Quebradas, né, que é sobre a degradação da cidade, que isso propicia o crime. Estudei a Tolerância Zero, também lá do Giuliani, de Nova York. E fui para aplicar isso quando fui promovido a coronel na região centro. Deu muito certo, fiz um enfrentamento da desordem muito forte e vi que o que funciona na segurança pública não é equivalência bélica. O que resolve o problema da segurança pública é o trabalho com inteligência. A inteligência tem uma matéria-prima fundamental, que é a informação. E quem tem a informação que a polícia precisa, aliás, que o poder público precisa, é o cidadão. Quem sabe o que acontece na rua é quem mora na rua, quem tem comércio na rua. E essa informação precisa vir para a polícia. Aí teve uma grande ideia lá atrás, que foi do governador Franco Montoro, de criar os conselhos de segurança, onde obrigatoriamente o poder público senta para ouvir a comunidade. Senta lá um policial militar, um policial civil e a comunidade. Isso se expandiu um pouco. Nessa mesa sentam-se, além da Polícia Militar e Polícia Civil hoje, Guarda Civil, CET, Prefeitura Regional. Então ficou um fórum muito interessante de solução de problemas, já que eles também perceberam que a maioria dos problemas não é um problema de polícia, vão gerar problemas de polícia, mas são problemas de prevenção primária, ou seja, é iluminação, é lixo, é pichação, esse tipo de coisa. Então, nessa linha se criou esse conselho e o conceito aí de polícia comunitária, né, de polícia de proximidade, de estar junto. Para quê? Para ter a boa informação. Com a boa informação, a polícia planeja melhor. A concepção antiga do guarda do quarteirão. Do guarda quarteirão, do guarda belo, né? Antigamente. Adoro. Nossa homenagem aqui é o manda-chuva. É o manda-chuva. Aquilo lá foi fantástico, né? Você que está ouvindo aí, que é mais jovem, procure lá, né, nos canais que passam filmes antigos lá, que tinha o manda-chuva e o guarda-belo. E a ideia é essa, a polícia comunitária é essa. Foi uma forma de fazer polícia que São Paulo pesquisou no mundo. Na década de 90, estudou isso em Nova York, a polícia de proximidade na Espanha, e acabou adotando um modelo japonês, que mais se adaptava ao Brasil. Com as devidas adequações. Com as adequações, né? Inclusive, aperfeiçoou e voltou para o Japão, já falo já disso. Então, é a polícia comunitária, com bases comunitárias espalhadas na região. Isso foi aplicado, num primeiro momento, no Jardim Ângela, era o bairro com índice de criminalidade mais alto do Brasil, chegou a ter mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes, uma taxa altíssima, e deu muito certo. E isso acabou se espalhando, a polícia comunitária pelo mundo, inclusive, aumentou bastante. E aí, dentro desse conceito de polícia comunitária, que eu sou um defensor, a gente começou a estudar formas e soluções de segurança. E eu, como comandante-geral, eu visitei muito as associações, trouxe muitas pessoas para dentro da polícia, para tornar a polícia conhecida, aí por uma questão de evoluir, né, na segurança pública. Nós temos um estigma muito forte da polícia militar, do regime, foi usada no regime militar, isso criou um estigma muito forte de aversão à polícia, isso precisava ser modificado. Tanto é que quando eu estava no comando, 2009 e 2010, eu fomentei, criei, né, também ajudei a criar
com algumas redes de TV, nós criamos os 4 programas de polícia: Operação de Risco, Polícia 24 Horas, os Águias da Cidade, né? Emergência 93, para mostrar a polícia, para a polícia ser conhecida. Mas voltando à questão, como surgiu aí o Vizinhança Solidária. Nessa formação dos Consegues, nessas idas e vindas, 2 mulheres no Itaim Bibi, moram até hoje na rua Itacema, né? Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Elas me procuraram depois de uma reunião de uma associação local, que eu compareci como comandante, e falou: olha, nós estamos cansados de furtos, né? Eles não identificavam, não conseguiam pegar quem estavam furtando os prédios. É uma rua de prédios. E falaram: a gente fez uma reunião entre os condomínios, os síndicos, queria que a polícia participasse. E elas, inclusive, falaram: a gente olhou lá fora, né, nos Estados Unidos, tem um programa que talvez a gente possa pôr aqui, mas precisa da polícia, que é o chamado Neighborhood Watch, né, que eles tinham lá no americano, né, a vizinhança se vigiando, se assistindo. E aí, naquele momento, a gente pôs um capitão para tomar conta disso lá, para desenvolver. Achou muito bacana, era uma reunião entre os condomínios, e eles formaram uma rede de comunicação entre os prédios da rua, e quando tinha uma coisa suspeita, comunicava a polícia. Aí o policial, que na época era um capitão, hoje major, ele começou a estudar isso e foi também estudar os conceitos lá de fora. Isso já é tema de dissertação na polícia, né? A polícia tem mestrado e doutorado, você já tem dissertação, tem até uma tese a respeito disso, sobre vizinhança solidária, as pessoas se cuidando. E acabou implantando lá, deu certo. Em 2013 eu pedi para a polícia estudar, eu fiquei até 2012, mas 2013 foi lançado, um pouquinho depois, um programa chamado Programa Vizinhança Solidária. Né? O que é vizinhança solidária? É uma reunião de pessoas da própria rua, né? Quando muito, 1 ou 2 ruas, que se montam uma rede de comunicação. Lá, quando surgiu, era para o rádio Nextel. Agora, com a evolução da tecnologia, está em grupos WhatsApp. Algumas dessas vizinhanças, esses grupos, já estão usando câmeras de vigilância. Eles colocam câmeras viradas para a rua. O poder público começou a entrar nisso também, então já tem autorização em cidades e aqui na capital também para as pessoas colocarem a câmera no poste, porque precisa de uma autorização da prefeitura, e essa câmera também é dividida e compartilhada entre os vizinhos. E já tem até associações, eu ajudei, intermediei nessa questão, que fizeram um convênio com a Segurança Pública. Então tem o grupo de Vizinhança Solidária, que implantou câmeras e comprou 3 ou 4 câmeras melhores e conectou com o sistema da polícia, chamado Detecta. Então quando entra um carro furtado ou roubado naquela rua, a polícia é avisada automaticamente. Então esse programa deu muito certo, porque trabalha os conceitos que a comunidade precisava, né? Mesmo na polícia comunitária sempre se falou: você pode ajudar, você tem que participar, você tem que ajudar a polícia, você tem que participar do Conselho de Segurança. Mas às vezes as pessoas iam lá e não sabiam como fazer isso. Agora não, agora ficou uma ferramenta prática para todo mundo. Coronel, dentro de tudo que você comentou até agora, houve alguma resistência das pessoas em comunicar e informar? Que você falou, a informação é fundamental, né? Até para que vocês possam criar alguma coisa para favorecer, né, essa comunidade. Mas não tem aquelas pessoas que tinham medo, porque tem um bandido X que costuma agir aqui na região e ele ameaça, então eu não vou falar. Vocês chegaram a passar por isso, Sim. Por essa situação? Como vocês lidaram com tudo isso? Bom, primeiro, o ponto principal, né, os 2 conceitos principais que estão no próprio nome, eles passaram a ser desenvolvidos naquela comunidade. Então as pessoas passaram a conhecer, identificar plenamente quem é o seu vizinho e quem não é, né? Então houve o desenvolvimento naquele momento do conceito de vizinho, retornar ao que nós conhecemos nas cidades com menores habitantes, né, que tinha uma população menor, das pessoas se conhecerem, saber quando um estranho entra na cidade. Isso voltou, que é o conceito de vizinho. Não é vizinho para eu saber o que o cara tem na geladeira. Não é especular. Não é para eu ficar aí cuidando da vida do outro, né, como a gente fala. É o conceito de vizinho para saber quem é o vizinho. Para saber que um carro que parou na porta do vizinho é ele ou é o filho entender dele. As dinâmicas aí entender a dinâmica da rua, do bairro. Para quê? Para saber que não tem uma pessoa estranha que pode causar um problema para a sociedade. Então, nesse caso aí, o conceito de vizinho foi muito importante, junto com a solidariedade. Então, os vizinhos passaram a se conhecer. Tem caso que os vizinhos, nessa própria rua, onde começou,
moravam há 15 anos no mesmo prédio e não se conheciam. Eles passaram a se conhecer, só para saber quem é o vizinho. E começaram a ser solidários. Quando era o vizinho, eles começaram a... E aí o que aconteceu? Num primeiro momento, as pessoas começaram a ficar com receio. Pô, mas eu vou começar a denunciar uma atitude suspeita, o cara vai vir em represália. Então aí se criou o conceito de trabalhar coletivamente, que é a vizinhança. Não o vizinho isolado, mas a vizinhança. Então se criou uma placa que se coloca nas residências, que é uma plaquinha da vizinhança solidária, para dizer o seguinte, ó, nós todos nos cuidamos. E aí fica difícil para o marginal, quando ele vai numa casa. Nós pegamos uma escuta telefônica na região do Morumbi, que os marginais eles foram, furtaram uma residência, e quando chegaram no local, falaram, não, que tem vizinhança solidária, vamos embora. Por quê? A placa já se tornou conhecida e eles sabiam, não, a casa, esses marginais foram pegos, eram 3. Por isso que se identificou um áudio no WhatsApp deles falando isso, que vão embora que tem vizinhança solidária. Por quê? Eles tinham informação privilegiada de uma residência, foi passada por um funcionário de uma empresa de TV que foi fazer um concerto na casa, viu, escutou em algum momento, e aí vai uma orientação a vocês aí que estão nos ouvindo. E num momento eles ouviram as pessoas comunicarem entre si da casa, que eles estavam fazendo lá o concerto de TV, estava no cantinho lá, mas ouviram comentar que eles viajariam no final de semana. E aí essa informação foi passada para um grupo de marginais, para esses 3, e eles sabiam que a casa está vazia, mas não fizeram o assalto. Por quê? Porque o roubo, na realidade, o furto, porque quando eles chegaram lá e viram as placas, isso afugentou. Então, que as pessoas passaram a não ter muito mais receio de participar, porque eles sabiam que estariam protegidos nesse momento. E também deixo uma dica agora como profissional de segurança. A única coisa que você que está nos ouvindo precisa fazer é não ser indiferente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas nesse caso específico, para não deixar passar, tem um número que é 181. Se você não quer se identificar, as pessoas consumindo droga, um caso crônico, precisa falar, é 181, é o Disque Denúncia. Eu trabalhei na Secretaria de Segurança dentro desse projeto, que é com o Instituto São Paulo contra a Violência. Você não identifica, o número é embaralhado na central antes de chegar na equipe do Disque Denúncia. Então só vai um número, mesmo que um atendente do Disque Denúncia queira colocar lá o identificador, não consegue. Então você não é identificado. Recebe um número, é garantido sigilo. Então por isso que precisa ser feito. Mas essa resistência nessa forma foi quebrada e as coisas passaram a crescer e se multiplicar, desenvolvendo esses conceitos do vizinhança e da solidariedade.